Olá, turma, tudo bem, pessoal da enfermagem? Estamos aqui para mais uma aula da matéria Saúde da Criança e hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA, tá? Então vamos ver aí alguns deveres, alguns direitos, tá, da saúde da criança e do adolescente. Sugiro que vocês peguem papel e caneta, anotem aí as dúvidas de vocês, para que no nosso próximo encontro online vocês possam estar sanando essas dúvidas, tá certo? Então vamos dar origem, vamos dar continuidade, digamos assim, à nossa aula de hoje. Então, no Estatuto da Criança e do Adolescente, a faixa etária de crianças, adolescentes e adultos é classificada da seguinte forma: crianças é compreendida a faixa etária de 0 a 12 anos de idade, adolescentes de 12 a 18 anos e adulto acima dos 18 anos de idade. Então, o que é o ECA? O que é o Estatuto da Criança e do Adolescente? É um documento que vai reunir leis específicas que vão assegurar tanto os direitos como os deveres dessas crianças e adolescentes aqui no Brasil. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele nasceu, né, da luta de diversos movimentos sociais que defendiam e que defendem os direitos dessas crianças e desses adolescentes. Então, desde 1990, ou seja, há 20 anos atrás, há 20 anos atrás, nós estamos em 2020, com o ECA, as crianças e os adolescentes, eles são reconhecidos como sujeitos de direitos e estabelece que a família, desculpa gente, 20 anos não, 30 anos, né? Então, há 30 anos o ECA, ele existe, tá? Então, desde 1990, o ECA, né, compreende que as crianças e adolescentes, eles são conhecidos como sujeitos de direitos e estabelece que a família, o Estado e a sociedade como um todo, eles são responsáveis pela sua proteção, já que são pessoas que estão vivendo um período de intenso desenvolvimento físico, psicológico, moral e social. Não sei se vocês recordam que na aula anterior eu falei que por muito tempo as crianças elas eram vistas como miniaturas de adulto, tá? Então não existia um olhar especializado, né, de forma singular para essas crianças. Então foi a partir de muitos movimentos sociais que a sociedade em geral, a família e o Estado começou a ver que essas crianças elas necessitavam de um cuidado especializado voltado para a faixa etária delas. Então, o que é que o Estatuto da Criança e do Adolescente ele garante? Então, que essas crianças e esses adolescentes eles são sujeitos de direito. Sujeitos de direito são pessoas que têm os direitos garantidos na lei, tá? Então, seus direitos eles devem ser tratados com prioridade absoluta. Isso quer dizer que esses direitos estão em primeiro lugar. E para tudo, deve ser levado em conta a condição peculiar da criança e do adolescente, por serem pessoas em fase de desenvolvimento. Então, esse público tem os mesmos direitos que uma pessoa adulta e, além disso, tem alguns direitos especiais, por estar em desenvolvimento físico, psicológico, moral e social. Então, essas crianças e esses adolescentes, eles não conhecem todos os seus direitos, né? E por isso não têm condições de exigir que esses direitos eles sejam exercidos. Então, é muito importante que todos conheçam o ECA, tá? Para que se possa conseguir uma sociedade mais justa para todos e também os familiares tenham conhecimento para garantir o direito de suas crianças e dos seus adolescentes. Então, a Constituição Brasileira, no artigo 227, também assegura a proteção integral à criança e ao adolescente. Então, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a essas crianças e a esses adolescentes com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, isso são os direitos e garantias constituídos, né, na Constituição de 1988, a Constituição Brasileira, para assegurar de forma integral a proteção a essas crianças. Então, é dever da família, da comunidade e do Estado em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, a uma alimentação, tá? Garantir a educação, o esporte, o lazer, a profissionalização dessas crianças e desses adolescentes, a cultura, a dignidade, o respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária dessas crianças e adolescentes. Então, a criança ela tem um direito, né, a brincar, a praticar esportes e a se divertir. E é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório, né, de vexame ou constrangedor. Então, a criança e o adolescente, ele tem o direito de ser educado e cuidado sem uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante, como formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto pelos pais, né, pelos integrantes da família ampliada, por responsáveis, pelos agentes públicos executores de medidas socioeducativas ou por qualquer pessoa encarregada de cuidar dessas crianças e desses adolescentes, tratá-los, educá-los ou protegê-los, tá? Então, fica aí restrito não, fica aí proibido, tá? Toda forma de correção de forma áspera, bruta, cruel, né? Contra crianças e adolescentes. Direito, teve erro aí na formatação, mas eu acho que dá pra levar, né, gente? Ficou meio um junto do outro aí as letras, mas eu acredito que vocês dá pra entender um pouquinho. Então, é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurando aí a convivência familiar e comunitária em ambiente que garanta o seu desenvolvimento de forma integral, desenvolvimento físico, psicológico, desenvolvimento moral e social. Então, é dever do Estado assegurar a essas crianças e a esses adolescentes o ensino fundamental, obrigatório e gratuito, tá? Inclusive para aqueles que não tiveram acesso na idade própria. E é dever de todos prevenir a ocorrência de qualquer ameaça ou violação dos direitos da saúde da criança e do adolescente. Os pais ou responsável, eles têm um dever de matricular os seus filhos na rede regular de ensino, e a criança e o adolescente, ele tem um direito ao acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência, tá? Então, é direito dos pais ou responsável ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais, né, da escola do seu filho. Tá? Então, ele pode participar de forma direta sobre as decisões e projetos educativos que serão executados na escola onde o seu filho ele participa. A criança e o adolescente ele tem um direito à informação, à cultura, ao lazer, a esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitam a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. É direito e dever. Quando eu falo de direito, é uma garantia, tá? É uma garantia pessoal daquele cidadão. E dever é o que ele deve fazer, ok, gente? Só para vocês diferenciar o que é um direito de um dever.
Direito é uma garantia que eu possuo de forma pessoal ou coletiva, e dever é o que eu devo fazer, tá? Então, é direito e dever de participar das atividades educacionais, culturais, esportivas e lazer. E é dever não permanecer em casas de jogos, bailões, bares e similares, além do horário permitido por lei e de acordo com a idade, tá certo, gente? Então, menores aí de 18 anos, muito cuidado em relação a jogos, a casas de jogos, aos bares, né, às boates, enfim. Então, é dever respeitar a si mesmo e todas as pessoas, independentes de raça, cor, sexo, religião, classe social ou idade. E é dever cumprir com os compromissos escolares, tá? Ser participativo, ser efetivo, tirar notas boas, ter pelo menos 75% de presença, tá? Nas aulas. E sobre alerta, né? Alertando que o artigo 5º da Constituição Brasileira, ele afirma que nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. No artigo 8 da Constituição, assegura que todas as mulheres têm acesso aos programas e políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, tá? Ou seja, de planejamento familiar. E as gestantes, uma nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, que é o período pós-parto, conhecido como também resguardo, tá? Atendimento ao pré-natal, perinatal e pós-natal, ou seja, durante a gravidez, perinatal, pré-natal, né, antes, né, o período gestacional, perinatal assim que a criança nasce e pós-natal integral no Sistema Único de Saúde, conhecido como SUS. O artigo 11, ele afirma que a criança e o adolescente com deficiência, eles serão atendidos sem nenhuma forma de segregação ou discriminação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem nenhuma forma de constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. O SUS promoverá programas de assistência médica e assistência odontológica, né, para a prevenção das enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil, né, e também promoverá campanhas de educação sanitária para os pais, educadores e também para os alunos. A criança que tem necessidades de cuidados odontológicos especiais, elas serão atendidas de forma gratuita pelo SUS, tá? Sistema Único de Saúde, e é proibido qualquer trabalho a menores de 14 anos de idade, salvo nas condições de aprendiz. Ao adolescente que for empregado, aprendiz em regime familiar de trabalho, aluno de escola técnica assistido em entidade governamental ou não governamental, é vedado trabalho, né, noturno realizado entre as 22 horas, ou seja, 10 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. É vedado ao trabalho que seja perigoso, insalubre ou penoso. É vedado o trabalho realizado em locais prejudiciais à sua formação e ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, e realizado em horários e locais que não permitam a frequência às suas aulas escolares, tá? Então, todo o trabalho que possa colocar em risco todos os direitos e garantias dessas crianças, eles são vedados, ok? As famílias com crianças e adolescentes com deficiência terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção à saúde.
No artigo 75, toda criança ou adolescente ele terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como os adequados à sua faixa etária, tá? Então, no parágrafo único do artigo 75, crianças menores de 10 anos somente poderão ingressar e permanecer nos locais de apresentação ou exibição quando eles forem acompanhados pelos pais ou por responsáveis. As emissoras de rádio, de televisão, somente exibirão, no horário recomendado para o público infanto-juvenil, programas que tenham finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas. Nenhum espetáculo pode ser apresentado ou anunciado sem aviso de sua classificação antes de sua transmissão, apresentação ou exibição. Então, tem que colocar aquela classificação que geralmente aparece nas TVs, né? Recomendada a partir de 14, de 18 anos, enfim, para que os pais responsáveis estejam atentos ao conteúdo que será exibido e inibir as suas crianças e seus adolescentes de estarem assistindo qualquer programação indesejável. No artigo 78, as revistas também afirma que as revistas, publicações contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes, deverão ser comercializadas em uma embalagem que esteja lacrada com a advertência de seu conteúdo. Então, as editoras cuidarão para que as capas que contenham mensagens pornográficas ou obscenas sejam protegidos com uma embalagem opaca, tá? Que não dê para visualizar e impedir dessas crianças terem acesso. É proibido a venda a criança ou adolescente de armas, munições ou explosivos. É proibido a venda de bebidas alcoólicas, produtos cujos componentes possam causar alguma dependência física ou psíquica, ainda que por utilização indevida. É proibido a comercialização de fogos de estampeado e de artifício para menores de 18 anos, exceto aqueles que, pelo seu reduzido potencial, sejam incapazes de provocar qualquer dano físico em caso de utilização indevida. Proibido a venda, comercialização de revistas e publicações que alude o artigo 78, com questões pornográficas e que não seja da sua faixa etária, bilhetes lotéricos e equivalentes. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, tá? Ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. Então, todos são livres, tá? A não ser aqueles que estejam respondendo algo perante a justiça, judicialmente. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade sem o devido processo legal, e o direito de liberdade de expressão expõe ideias dentro do contexto. É direito de ser assistido, criado e educado por uma família, prioridade absoluta no atendimento hospitalar e ambulatorial, como prioridade, tá? Políticas públicas voltadas especificamente para esse público, criança e adolescente. Condições humanas de existência, moradia decente, ruas das cidades limpas e pavimentadas. E, no artigo 229, deixar o médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde, de gestantes, de identificar corretamente o neonato, tá? A criança que nasceu, e a parturiente, a mãe, por ocasião do parto, bem como deixar de proceder aos exames referidos no artigo 10 desta lei. Então, pena, se deixar de detenção de 6 meses a 2 anos. Se o crime é culposo, detenção de 2 a 6 meses ou então multa. Então, sobre o artigo 10, os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes públicos e particulares são obrigados a manter registro das atividades que foram desenvolvidas através dos prontuários individuais pelo prazo de 18 anos, identificar o recém-nascido mediante o registro da sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente.
proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutico de anormalidade no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientações aos seus pais, fornecer a declaração de nascimento, onde conste necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato, do recém-nascido, mantém alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto com a mãe. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico, tá? Para que esteja auxiliando nesse processo. Então, quando o médico, enfermeiro ou dirigente do estabelecimento de atenção à saúde da gestante de efetuar imediato encaminhamento à autoridade judiciária de caso de que tenha conhecimento de mãe ou gestante interessada em entregar seu filho para adoção, a pena, né, de uma multa de R$ 1.000 a R$ 3.000. Então, tem que direcionar essa mãe que deseja entregar o seu filho para adoção, né, para que seja passado pela autoridade judiciária. E o resumo sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente é esse. Na nossa próxima aula, a gente pode estar visualizando aí alguns vídeos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E qualquer coisa estou à disposição. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.